Isso aí eu já passei para vocês, não já? Sim. Beleza. Então, galera, a gente vai recapitular daqui, beleza? E vocês já sabem o esquema. Teve dúvida, velho? Pergunta, tá? Teve dúvida? Já chega aí, pergunta, porque é assim que a gente aprende. A gente aprende perguntando, a gente aprende ensinando os outros. Isso é muito importante, tá? A gente aprende quando a gente ensina o outro, a gente aprende quando a gente pergunta, quando a gente tira a curiosidade. Então, sejam curiosos sempre. Então, turma, olha só. Retomando aqui um pouquinho, né, do que a gente viu na aula. Pai, por que você não está escrevendo? Ah, escreveu. Retomando um pouquinho do que a gente viu na aula passada, o que, que acontece? A gente vai ver agora circuito elétrico, são as cargas elétricas em movimento. E sempre vocês precisam lembrar que a carga elétrica que se movimenta no metal são os elétrons. São esses caras aqui, ó, são os elétrons que são livres, então são eles que vão movimentar. Onde que estão esses elétrons livres? Por exemplo, ó, o nosso circuito elétrico aqui, ele tem uma pilha, ele tem fios, né? Tem esse fiozinho aqui, tem esse fiozinho aqui, e tem o equipamento que você vai ligar na pilha. Né? Onde que estão os elétrons livres? Galera, o elétron livre ele está na fiação, tem elétrons livres, na lâmpada tem elétrons livres, no fio tem elétrons livres. Tudo que for metálico aqui tem elétrons livres, beleza? Quando você liga essa fiação, essa lâmpada na nossa pilha, o que, que vai acontecer? Ó? Você tem aqui um polo negativo e você tem aqui um polo positivo. O que, que esse polo negativo aqui ele vai fazer? Ele vai pegar o elétronzinho aqui do meu fio. Elétron quer ficar perto de elétron? Não quer. Então, o que, que esse polo negativo aqui ele vai fazer? Ele vai colocar o elétron para movimentar. Ó. Então, o elétron é como se ele saísse do polo negativo da minha pilha, subisse, aí ele vai entrar na lâmpada. Quando ele entra na lâmpada, galera, a gente fala que ele entra por um lugar chamado contato elétrico, beleza? Acabei de pensar nessa ideia. A gente pode chamar de contato elétrico ou de contatos elétricos a portinha por onde a corrente entra e a portinha por onde a corrente sai. Então, onde tiver contato elétrico, quer dizer que ou a corrente vai entrar ou a corrente vai sair. Então, ó, tá vendo esse pontinho aqui preto que eu coloquei aqui, ó? Esse pontinho preto, galera, é um dos contatos elétricos. É por onde a minha corrente elétrica vai entrar. Ela vai entrar por esse pontinho, e aí olha que interessante. Na hora que ela chega aqui nesse pontinho preto, nesse outro desenho, ó, eu cortei a rosca da lâmpada para você ver o que, que tem dentro dela. Né? Porque eu tenho certeza que você ficou assim, eu quero saber o que, que acontece dentro da lâmpada. Eu vou pegar uma lâmpada que tem aqui em casa, vou quebrar ela no meio para ver o que, que tem lá dentro. Não precisa. Eu já vou te mostrar o que tem dentro da lâmpada. Ó. Aqui, né, dessa portinha aqui por onde o elétron entra, que é o contato, tem um fio que vai lá para dentro da lâmpada, e aqui tem um fio que sai da lâmpada e vai para fora dela. Beleza? Então, ó, eu tenho dois contatos, todo equipamento, galera, todo, tem dois contatos elétricos. Tá? No caso da lâmpada, é um por baixo e o outro na lateral dela, na rosca. A sua televisão tem dois contatos elétricos. São aqueles pluguezinhos da tomada, sabe? É aquilo que vai ser o contato elétrico. É por ali que a corrente elétrica entra na TV e sai da TV. Beleza? Então, ó, quando o elétron ele chega aqui nessa porta de entrada, ele sobe, ele passa pelo filamento de tungstênio, né? Essa daqui é uma lâmpada de tungstênio, é aquela lâmpada que não é boa. Lembra que eu comentei com vocês que ela esquenta pra cacete? Ela esquenta pra caramba. Se você pegar uma lâmpada incandescente dessa depois que ela já está ligada ali durante uma hora, encostar na sua nuca, na hora que você puxar, sai sua pele junto, tá? De tão quente que ela tá. Então, a corrente elétrica passa pelo filamento de tungstênio, faz a lâmpada esquentar e emitir luz, e aí esse elétron, ó, ele vai descer por aqui, sair pela rosca da lâmpada e vir para o polo positivo. Lembra? Elétron gosta do positivo. Então, o elétron ele sai do menos para chegar aqui no mais. Beleza? E sempre é bom você lembrar o seguinte, o mesmo tanto de elétrons que entra também sai da minha lâmpada. Se saírem daqui 1000 elétrons, vão chegar aqui, ó. Se daqui saíram 1000
elétrons, aqui vão chegar 1.000 elétrons. Só que os elétrons que saíram daqui, eles estavam com muita energia, eles tinham muita energia. Só que onde que eles deixaram essa energia, povo? Onde que o elétron deixa energia? Na lâmpada. A lâmpada rouba essa energia do elétron para ela brilhar. E aí esses elétrons que vão chegar aqui na minha pilha, eles chegam com pouca energia. O que que a pilha faz com o elétron? Dá energia para o elétron. Então, a pilha dá energia para o elétron volta a fluir pelo circuito, deixa energia na lâmpada, chegou na pilha, está com pouca energia, ganha energia de novo, e por aí vai. Eu brinco que a lâmpada... Todo mundo aqui é maior de 18 anos, gente, para falar besteira? Tem alguém aí que é menor de 18? Posso falar besteira? Olha lá, hein? Se tiver um menor de idade aqui, não vai me processar, não. Se bem que processar professor não dá dinheiro não, tá, gente? Eles não vão ganhar nada. Eu brinco que a pilha é o Viagra da carga elétrica. Beleza? A pilha dá energia para a carga elétrica deixa energia na lâmpada, volta para a pilha, toma aquele Viagrinha, aquela pílula azul, ganha energia de novo, fica cheio de energia, deixa energia na lâmpada e assim vai. Só que uma hora, né, a farmácia aqui, a nossa Araújo, o estoque de Viagra dela acaba. Aí ela não consegue mais dar energia para a carga elétrica. Beleza? Desculpa se foi muito tosco, mas às vezes as comparações elas ajudam a gente a entender. Beleza? Então essa é... era uma coisa pior, estou aqui esperando, mas foi nada pior. Uai, então que bom, que bom. Achei que isso aí já seria assustador para muitas pessoas, né? Ah, gente, vocês então estão ouvindo muita besteira por aí, né? Eita ferro. Não, eu falo assim, a forma que você falou, né? Achei que era alguma coisa. Eu dou aula para uns meninos novinhos, eu dou aula para nono ano. Se eu falo um trem desse, eu viro para o nono ano e falo assim, gente, imagina que a carga elétrica tomou um Viagra. Ah, filho, aí lascou. No dia seguinte tem pai, mãe, o papa, todo mundo querendo minha cabeça lá na escola. Beleza, então. Aí, turma, a gente vai falar... Me fala se isso aqui a gente já falou. Eu acho que já. Corrente eletrônica e corrente iônica? Já. Já, beleza. Então, esse pedaço aqui eu não vou falar muito, não. O que interessa para a gente é essa corrente aqui, ó. Essa corrente, a eletrônica, é que nos interessa. Por que ela é chamada de corrente eletrônica? Porque ela é feita de elétrons. São os elétrons na fiação que entram em movimento. O elétron, galera, isso aqui é importante, ó. O elétron sempre vai do menos para o mais. Beleza? O elétron sai do polo menos da pilha, passa pela lâmpada, fez a lâmpada brilhar, volta para o polo menos. Fechado? Então, isso aqui eu não vou perder muito tempo, não. Depois, quem perdeu a aula da semana passada, confere lá na pasta lá do pessoal, tá bom? Esse aqui eu já falei com vocês, corrente contínua e corrente alternada? Não. Não, né? Então, olha só, o que é corrente contínua e corrente alternada? Inclusive, tem uma banda de rock, acho que não é da época de vocês, não, porque vocês são novinhos, mas tem uma banda de rock chamada AC/DC, beleza? Uma das bandas que eu mais gosto. Essa banda aqui, se eu não me engano, os caras que fundaram a banda eram engenheiros elétricos. AC significa corrente alternada, DC significa corrente contínua. É em inglês, né? Alternate, como é que é? Alternate current, alternate, sei lá. E direct current, sei lá. O meu inglês é péssimo. Mas foda-se, né? Então, o que é corrente contínua? O que é corrente alternada? Galera, contínuo tem a ver com o sentido da corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica contínua? É uma corrente elétrica, meu povo, que anda só num sentido. Imagina, se todo mundo aí sempre fizer o mesmo caminho, somente o caminho no sentido horário, por exemplo, a sua corrente elétrica vai ser contínua, beleza? Então, corrente contínua, o sentido da corrente é único. Galera, para o sentido da corrente ser único, quer dizer que a polaridade da sua fonte de energia tem que ser fixa. Ó, a polaridade
da fonte de energia. A fonte de energia, muitas vezes, ela também é chamada de fonte de tensão, tá bom? Fonte de energia é fixa. E vocês concordam comigo que o polo positivo da pilha e o polo negativo, eles não ficam mudando de lugar, né? Eles não ficam revezando. Ah, essa pontinha agora vai ser negativa, depois ela vai ser positiva. Ela é fixa. Então, turma, os elétrons sempre vão fluir do menos para o mais. Então, nesse caso aqui, ó, os meus elétrons, né, eles estão no sentido anti-horário. Beleza? Então, como o sentido da minha corrente elétrica, neste caso, é único, é apenas no sentido anti-horário, a gente fala que a nossa corrente ela é contínua. Para você, se a gente tivesse, né, um medidor da corrente elétrica, galera, quando a gente liga o circuito elétrico, acontece isso aqui no gráfico. Ó. A corrente elétrica aumenta e depois ela fica constante. Beleza? Então, você ligou uma lâmpada, em um intervalo de tempo assim pequenininho, essa corrente elétrica aumenta de uma vez e depois ela fica constante o restante do tempo. Esse intervalo de tempo aqui, ó, que a minha corrente elétrica aumentou, ele é tão pequenininho que a gente até despreza. A gente fala que a corrente contínua é assim, ó, ela tem o mesmo valor o tempo todo. Beleza? E o mais importante... Opa, peraí que apareceu um escrito ali onde não devia. E o mais importante, ela tem um sentido único. É isso que significa ter corrente elétrica, alternada. Tá claro até aqui? Perdão, corrente elétrica contínua, desculpa. Tá claro até aqui, turma? Tá. Um problema da corrente elétrica contínua é que quando você toma um choque de corrente contínua, você costuma agarrar, tá? Porque na hora que a corrente elétrica ela passa pelo corpo da gente, uma das consequências dela é contrair os nossos músculos. Então, como ela é constante o tempo todo, você agarra, o seu músculo contrai e fica. E aí você fica lá agarrado tomando choque, é um problema, tá? E um outro detalhe interessante aqui, que eu esqueci de falar, a gente tem corrente elétrica contínua, galera, em pilhas e baterias, beleza? Aí na tomada da sua casa, a corrente elétrica que sai da tomada não é contínua, ela vai ser alternada. Eu vou explicar isso para vocês agorinha, tá bom? Meus queridos, está claro até aqui? Beleza? Aí, Beleza. cadê o pincel? Volta aqui. Aí vamos para a corrente elétrica alternada. Corrente elétrica alternada, o próprio nome dela já fala o que ela vai fazer, né? Galera, ela vai mudar o sentido. Ora ela vai ser para um lado, ora ela vai ser para o outro. Então eu vou escrever aqui dentro da janelinha o que significa corrente alternada. O sentido da corrente muda, varia, beleza? Varia. Por isso chama alternado, beleza? Alterna. Onde que sai? Né? Quem são as fontes de corrente alternada? É a tomada da nossa casa, beleza? Ah, o gráfico aqui da corrente alternada, olha só. Ora, a corrente aumenta, ó, aumenta, diminui. Depois ela vai para o outro lado, ó, ela aumenta, diminui para o outro lado. O que significa esse lado aqui? Ó? Quando eu falo que a corrente elétrica ela é positiva, quer dizer que ela está indo para um lado. Quando a minha corrente elétrica é negativa, quer dizer que a minha corrente elétrica está indo para o outro. Ô, povo, se você estivesse vendo, né, se você pudesse abrir um fio e ver o elétron lá dentro, o elétron, ora ele dança para a direita, ora ele dança para a esquerda. Ele fica fazendo esse zigue-zague. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Beleza? Só que para isso acontecer, a polaridade da sua tomada ela tem que ficar mudando. Então, aquele polo positivo e polo negativo que na pilha era fixa, na tomada não vai ser. Olha como que vai ser na tomada. Ó. Lá na sua casa, a tomada pode ser ou desse jeito ou desse modelo novo aqui, que é o modelo lá que eles inventaram que tinha que ser, né? Que só existe no Brasil. Se você pega compra alguma coisa de fora, o plugzinho não cabe nessa tomada aqui, é uma porcaria. E aí, turma, o que acontece? Como que acontece essa mudança lá na tomada? Galera, na nossa tomada tem dois buraquinhos. Um buraquinho chama-se neutro. Vou chamar aqui, ó. Esse aqui é o neutro. Esse aqui, ó, chama-se fase, beleza? O que acontece na fase?
A fase, galera, ela pode valer mais 127 volts ou ela pode valer menos 127 volts. Ou seja, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. O neutro, galera, o neutro é sempre neutro, é sempre zero. Então aqui, ó, é sempre zero, não tem polaridade nenhuma no neutro. Tanto que, você não vai fazer esse teste na sua casa não, porque, né, pode dar merda. Se você pegar uma caneta, né, enfiar uma tesoura na tomada, se você enfiar uma tesoura na tomada, se você der a sorte de enfiar no neutro, não dá choque. Mas se você enfiar na fase, aí ferrou, aí você vai tomar choque. Pessoal, como é que eu vou saber onde é neutro e onde é fase? Não dá para saber. A não ser que você tenha uma chavezinha chamada chave de teste. A chave de teste, quando você enfia ela na tomada, ela te fala quem é o neutro e quem é a fase. O neutro, a chavezinha não acende, a fase, a chavezinha de, né, que é tipo uma chavezinha de fenda, muitos aqui já devem ter visto, a chavezinha de fenda acende. Então, onde você enfia essa chavezinha de fenda, que é protegida para você não tomar choque, tá? Ah, professor, posso enfiar qualquer chave de fenda na tomada? Não. Se você fizer isso, fudeu, tá? Então tem que ser uma chave específica. Então, se você enfia o dedo no neutro, você não toma choque. Se você deu azar de enfiar o dedo na fase, aí fudeu. E aí, turma, olha só o que acontece. Quando, né, você vai ter uma fase que ora ela é positiva, ora ela é negativa. Só ver uma coisa aqui, tá? Quando que, né, aí o que vai acontecer é o seguinte, ó, quando a sua fase, deixa eu fazer em vermelho para ficar mais bonitinho aqui para vocês, ó. Quando aqui é o neutro, ó, pera aí, em cima aqui que é o neutro, caçamba, não é para aparecer não, gente. Aqui, ó, aqui na sua tomada, galera, o símbolo da tomada da corrente elétrica alternada é esse tio aqui, beleza? É o tiozinho que a gente coloca em cima lá do não, por exemplo. Então, ó, aqui em cima é o neutro, aqui embaixo é a fase. Lembra que eu falei com vocês que a fase, ela pode assumir dois valores, ela pode ser mais 127 ou menos 127? Então, primeiro, ela vai assumir mais 127 volts. Lembra que eu comentei com vocês, ó, o elétron vai do menor para o maior. Galera, quem é o menor aqui? É o 0 volt ou é o 127 volts? Quem é menor? 0 volt ou 127 volts? 0 volt. Então, ó, o elétron não vai do menor para o maior? Se o menor é 0 volt, ó, o meu elétron ele sai do neutro e vem para a fase. Então, a minha corrente elétrica, ela foi no sentido que eu vou chamar de positivo, que é o sentido aqui no caso horário, beleza? Mas eu poderia ter chamado de negativo, isso aqui é só uma convenção. Só que o que acontece na nossa tomada? Deixa eu ver qual que vai ser a cor do outro aqui, vai ser verde. O que acontece na nossa tomada? Isso aqui, galera, a fase fica mudando, ó. Ela começou valendo menos 127, agora ela vai mudar para menos 127. E aí eu pergunto, agora quem é menor? Menos 127 ou 0? Menos 127. Menos 127. Então a sua corrente elétrica agora, ó, quando a fase fica negativa, a sua corrente elétrica vai da fase para o neutro. Meus queridos, sabe quantas vezes que essa polaridade da tomada muda em 1 segundo? 60 vezes. Quando a gente fala que a frequência da corrente elétrica no Brasil, uai, cadê meu pincel? É de 60 Hz, quer dizer que essa polaridade mais, menos, muda 60 vezes em 1 segundo, velho. Em 1 segundo. Isso aqui é rápido pra caramba, você nunca vai perceber isso, tá? Seu olho não consegue perceber isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a corrente elétrica aí da sua casa, ela não fica apenas em um sentido, ela fica indo, voltando, indo e voltando, indo e voltando. E aí ela também acaba sendo perigosa. Porque na natureza, galera, tudo tende a atingir um equilíbrio, a atingir uma harmonia. E quando você toma um choque, quando a corrente elétrica passa pelo seu coração, ela fica mudando de sentido 60 vezes por segundo.
e ela tenta fazer o seu coração bater na mesma frequência que ela. O seu coração bate em torno de 100, se você tiver acelerado, o seu coração bate 120 vezes por minuto. A corrente elétrica vai tentar fazer ele bater 60 vezes em 1 segundo. Aí vai dar parada cardíaca, né? Seu coração não vai aguentar e você vai morrer. Então, a corrente contínua ela é perigosa porque ela te faz agarrar, né? Você agarra e fica. A corrente alternada ela é perigosa porque se você né, fica tomando o choque da corrente alternada, ela influencia nos seus batimentos cardíacos e isso pode ser muito, muito, muito perigoso. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza. Então, já sabemos, né? Corrente elétrica alternada é essa que fica mudando o sentido o tempo todo. Agora, vocês não me perguntaram um negócio. Por que que a corrente elétrica da nossa casa é alternada? Vocês tinham que ter perguntado isso, caramba. Uai, cadê a curiosidade de vocês? E aí, vocês acham que vocês têm algum palpite? Por que que Vocês acham que ia ser prático ter um pilhão aí na sua casa para mandar corrente elétrica contínua para todos os cômodos, para tudo que você quer ligar na tomada? Não ia, né? Você tá maluco. Tem uma coisa hoje em dia que produz corrente contínua e é vantajoso, que são aqueles painéis solares, sabe? O painel fotovoltaico. Aquele lá é bom. Ele produz corrente contínua que vai alimentar a sua casa toda. Agora, antes da gente ter o painel fotovoltaico, a gente tinha que produzir a corrente contínua, a gente tinha pilha e bateria. Então, imagina, cada casa ia ter que ter um baterião gigante para alimentar a energia elétrica residencial. Aí não vai rolar. E aí, um cara chamado Nikola Tesla, ele descobriu como produzir corrente elétrica em larga escala. Só que aí era por esse modo alternado. Esse modo em que a corrente vai para um lado, depois ela vai para o outro. Ela vai para um lado, depois ela vai para o outro. Mas que funciona super bem, não tem problema nenhum. Tranquilo? Posso avançar? Pode. Quando dá curto-circuito é porque tem muita energia? Você está querendo fazer curto-circuito na sua casa, né, Fé? Eita ferro. Toda vez. Eu sei, você está doida para fazer um curto-circuito aí. Ô, Simone, é Simone que perguntou, não é? É, Eu posso te responder isso daqui a pouquinho? pode. Beleza. Turma, só para a gente finalizar, e aí sim eu tirar a dúvida da Simone. Olha só, o que é essa última classificação? Corrente elétrica real e corrente elétrica convencional. Galera, a corrente elétrica real é o que realmente acontece. E o que realmente acontece são elétrons em movimento. Só que isso aqui estava difícil de fazer as pessoas entenderem, porque olha como que é a história do circuito elétrico. Vocês lembram que eu falei para vocês que o elétron sai do polo menos e vai para o polo mais? Ó, vai sair um monte de elétrons aqui que vão do polo menos para o polo mais. Aí a história para a gente contar para uma pessoa que não teve acesso a essa informação, ela fica esquisita pelo seguinte: o elétron, ele tem mais energia no polo menos. Não ficou contraditório? O elétron tem mais energia no polo menos. Olha que trem esquisito. Então, o que eles fizeram? Olha, para ficar mais fácil das pessoas entenderem a história do movimento das cargas elétricas, a gente vai contá-la de uma outra maneira. A maneira real é a seguinte, ó, o elétron sai do polo menos, onde ele tem mais energia, deixa energia na lâmpada e chega no polo mais, com menos energia. Então, para o elétron é o contrário. O elétron tem mais energia no polo negativo e ele tem pouca energia no polo positivo. Olha como é que ficou meio doido. Então, o que os caras falaram? Vamos convencionar que o sentido da corrente elétrica é outro? Vamos contar que o sentido da nossa corrente elétrica é assim, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês. Vamos contar que a nossa corrente... Opa, volta aqui, filho. Vamos contar que a nossa corrente elétrica, ela tem um sentido que a gente vai inventar, que a gente vai convencionar. Por isso, corrente elétrica convencional. A gente vai falar assim, ó, a corrente elétrica sai do polo mais, onde tem mais energia. Deixa energia na lâmpada.
Quando a minha corrente elétrica deixa energia na lâmpada, ela chega no polo menos, onde ela vai ter o quê? Menos energia. O que a minha bateria faz? Lembra, a bateria... Eu não posso falar bobagem, não, que minha esposa está aqui perto. A bateria é o Viagra da corrente elétrica. Então, chegou no polo menos, tomou aquele comprimidinho azul, ganhou energia, ficou com mais energia, deixou energia na lâmpada, voltou para a bateria para ganhar mais energia e assim sucessivamente. Então, a partir de agora, toda vez que eu desenhar a corrente elétrica, galera, o sentido que eu vou adotar não é mais o sentido que os elétrons se movimentam. É o sentido contrário ao movimento dos elétrons. O elétron vai do menos para o mais. A gente vai desenhar que ele vai do mais para o menos. Baguncei a cabeça de vocês ou tá tranquilo? Vocês entenderam? Que aqui é foda, né? Você ensina de um jeito e depois você fala, ó, isso aí não vale mais não, agora é de outro jeito. É uma desgrama, mas é a física, né? Mas não poderia acontecer da mesma forma saindo do menos? Espera aí, como assim? Os elétrons saindo da parte negativa, passando pela lâmpada e se recarregando no polo Sim. positivo. É isso que acontece na realidade, Laura. É exatamente isso. Só que imagina, por exemplo, você vai chegar para uma pessoa que não estudou física na vida dela, beleza? A pessoa nunca viu física. Aí você vai chegar para essa pessoa e falar assim, ô Zezinho, você acredita que o elétron sai do polo menos, onde ele tem mais energia? Aí ele já bagunçou a cabeça. No polo menos é onde o cara tem mais, por que ali não é o polo mais? Então, você... né, ficou mais fácil explicar fazendo o contrário. Imaginando que a carga que está em movimento é como se fosse uma carga positiva. Entendeu a baguncinha? Não, eu não sei. É Eu um entendi. saco. Eu acho que É um trem chato, né? Você fala assim, pô, tudo isso seria mais fácil se a gente dissesse lá no início que o elétron tivesse carga positiva. Deviam ter mudado quando era tempo. Agora, filho, agora não vai mais ter jeito. Então a gente vai ter que falar que a corrente elétrica, a gente vai desenhar o sentido da corrente elétrica como o sentido oposto ao que o elétron se movimenta. Beleza? Mas isso não vai mudar muito, não. Inclusive, Laura, quando você, por exemplo, tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa que mexe com eletricidade, ela vai falar, por exemplo, assim, ó, a tomada ela tem o polo mais e o polo menos. A tomada não tem polo mais e polo menos. A tomada de 127 volts, ela tem um polo que é mais e menos ao mesmo tempo e um polo que é neutro. Mas, para a pessoa que é leiga nesse assunto, se você falar que tem um polo mais e um polo menos e que a corrente vai do positivo, passa pela lâmpada e chega no negativo, ela consegue resolver, consegue montar o circuitinho do mesmo jeito e não vai mudar nada. Por isso que a gente conta essa história desse jeito, para ficar mais fácil para a maioria das pessoas. Beleza, querida? Beleza. Obrigada. Só por nada. Só que eu tirei um negócio aqui, que eu vou precisar voltar. Vou parar de compartilhar a tela com vocês um minuto, tá? E aí vai ser onde eu vou responder a questão, a parada do curto-circuito que a Simone me perguntou. Só um minutinho. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E... Opa! Um minuto. Vamos lá, cadê você? Pronto, agora vai. A sala hoje está cheia. Uai, coisa boa, tem quantos aí? Ô, rapaz, tá 16 cheio? pessoas. É isso, que bom, uai. Que honra vocês estão me dando, uai. Eu adoro aula cheia, assim que é bom. Então, já que a aula está cheia, vocês podem tratar de perguntar mais. Gosto de pergunta. Peraí que travou aqui meu slide. Galera, aí olha só, querida Simone, você que perguntou do curto-circuito. Na verdade, curto-circuito eu explico lá na frente, tá? Mas já que você perguntou, eu vou explicar aqui de uma vez. Curto-circuito. Mas não é para você fazer na sua casa não, tá, filho? Então, curto-circuito é o seguinte, você tem uma tomada aí na sua casa, não tem? Você tem uma tomada. Aí, essa tomada tem dois buraquinhos. Como que a gente monta um circuito? Ó, a gente pega um fio,
que sai de um buraquinho, faz esse fio passar pela TV, por exemplo, passou pela TV. E aí, da TV, volta para o outro buraquinho da tomada. É sempre assim, um buraquinho, né? De um buraquinho a corrente sai com muita energia, deixa energia no equipamento, volta para o buraquinho onde ela tem menos energia, ganha energia e assim vai. Só que o que acontece, Simone? A corrente elétrica, o valor da corrente elétrica, que a gente vai aprender a calcular em breve, o valor da corrente elétrica, ela depende do que você liga na tomada. Então, essa televisão aqui, o que ela faz? Ela consome a energia da corrente, beleza? E é essa televisão que vai falar assim, ó, vai passar por aqui uma corrente elétrica de 5 amperes, que é a unidade da corrente elétrica que daqui a pouco eu vou falar. Então, a televisão, ela condiciona a corrente elétrica a sair da tomada num valor específico, deixar energia na TV e voltar para a tomada. Quando você faz um curto-circuito, olha o que você está fazendo. O curto-circuito, você liga uma parte do circuito antes da corrente elétrica passar pela TV, num ponto onde ela vai chegar na tomada. Então, a corrente elétrica, a gente pode pensar que ela é esperta. Ela fala assim, peraí, para que eu vou passar pela TV se eu posso fazer esse caminho aqui, ó, direto? Se eu posso sair desse buraquinho da tomada e já chegar aqui de uma vez. Eu não preciso passar pela TV. E aí o que acontece lembra que eu falei com vocês, é a TV que determina quanto de corrente vai passar? Quando você faz o curto-circuito, você retira a televisão do circuito. Então, a corrente elétrica que vai sair ali da sua tomada vai ser uma corrente elétrica muito grande. Muito grande. Beleza? Então, vai ser uma corrente elétrica que, para você calcular, vai ser até difícil, de tão grande que ela vai ser. E o outro detalhe, você lembra que era na TV que ela deixava a energia dela? Agora que ela não tem outro lugar para deixar energia. Ela só tem esse fio por onde ela está passando para deixar energia. Então, vai acontecer duas coisas aqui. O fio vai absorver uma parte da energia da corrente, derrete e pega fogo. E, além disso, quando a corrente elétrica chega na tomada, ela ainda chega com muita energia, por isso que pode explodir. Então, fazer um curto-circuito é você ligar um buraquinho da tomada ao outro buraquinho da tomada, sem a corrente passar por uma lâmpada, sem a corrente passar pela televisão. E aí essa corrente elétrica vai ser muito grande, não perde energia, deixa energia no fio, danifica o circuito elétrico todo. Beleza, querida? Beleza. Mas assim, te falo que a gente vai falar muito ainda de curto-circuito, tá? Pode ficar tranquilo que a gente ainda vai brincar de fazer curto-circuito com bateria de celular e por aí vai. Tá bom? Obrigada. Por nada. E aí, galera, como que a gente calcula o valor da corrente elétrica? Olha, para a gente calcular o valor da corrente, existem duas maneiras. Uma maneira que eu vou ensinar agora, que não dá para fazer, e a outra maneira que vai ser quando a gente tem o circuito elétrico. Por que essa daqui não dá para fazer? Porque ela é uma maneira teórica. Esse modo de calcular a corrente elétrica, ele calcula da seguinte maneira. Você tem que contar quantos elétrons estão passando aqui, ó, em 1 segundo. Aí não dá, né? Elétron não é uma coisa que você vê. Então, como é que você vai contar quantos elétrons estão passando ali em 1 segundo? Sem chance, né, Thiago? Não vai dar. Mas a ideia da corrente elétrica é essa. É a quantidade de cargas, olha só o que eu vou escrever aqui para vocês, ó. O que eu chamo de intensidade da corrente elétrica, que é representado pela letra I. Corrente elétrica é a razão, ou seja, é a quantidade de carga que passa, no caso as cargas são os elétrons, por um intervalo de tempo, ó, por um ΔT. Então, se você tivesse um olho poderoso, um zóio bem poderoso, você ia contar, peraí, quantos elétrons estão passando aqui? Beleza? Ah, são tantos elétrons em tantos segundos. Esse é o valor da corrente elétrica. A carga, galera, eu acho que eu já comentei com vocês, ó. Carga a gente mede na unidade Coulomb. O Coulomb é aquele pacotão de elétrons, ó.
Um coulomb, deixa eu colocar aqui, um coulomb é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, ok? Então, corrente elétrica são quantos coulombs estão passando no meu circuito a cada 1 segundo. Galera, coulomb por segundo, esse aqui com certeza vocês já ouviram falar, ó. Essa unidade. Ampère é francês, por isso que tem esse acento ali chique para trás, beleza? Ampère. E esse acento para trás se lê desse jeito. Então, quando você pegar alguma coisa aí na sua casa, algum equipamento elétrico, eletrônico, vem escrito assim, ó, a corrente elétrica desse aparelho é de 5 amperes. Quer dizer, galera, que são 5 coulombs de carga elétrica passando naquele aparelho em 1 segundo. Beleza? É isso que significa 5 amperes. Lá na sua casa, quando você vai tomar um banho na posição, né, que você coloca o chuveiro na posição inverno, que é quando ele vai esquentar mais, é quando a água vai sair mais quentinha, a corrente elétrica dele, galera, olha o valor, 30 amperes. Beleza? 30 amperes são quantas cargas elétricas passando a cada 1 segundo? Ó? 30 amperes são 30 coulombs de carga elétrica passando nesse fio em 1 segundo. Aí olha a pergunta da questão. Ó. Determine a quantidade de cargas elétricas que vão atravessar o fio que constitui o chuveiro durante 2 minutos. Aí eu te pergunto, será que eu posso fazer uma regrinha de 3 colocando 2 minutos aqui? Ó? Não posso, né? Porque eu sei que são 30 coulombs em 1 segundo. Para eu conseguir fazer essa matemática, eu preciso transformar 2 minutos em segundos. 2 minutos são quantos segundos? 120. Então, aqui no lugar, ó, eu posso falar, ó, são 30 coulombs em 1 segundo, porque 30 amperes significa 30 coulombs em 1 segundo. Em 120 segundos, vão ser quantas cargas, são quantos coulombs passando ali? Lembra da multiplicaçãozinha cruzada? Lembram, né? Ó, é só multiplicar cruzada aqui, ó. Vai ficar Q vezes 1 é Q. Q vai ser 30 vezes 120. Como é que eu faço essa conta? Vamos aqui, ó. 120 vezes 30. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Ó. Quantos coulombs que deu? Agora soma todo mundo, ó. 3.600 coulombs. Então, estariam passando ali 3.600 coulombs de cargas elétricas dentro do chuveiro. Tá claro até aqui, galera? Tá. Beleza? Sim. Então, tá bom, muito bem. Agora, não é, né, como eu falei com vocês, vão existir outras maneiras de se calcular essa corrente elétrica, que aí sim, vão, né, ninguém mede corrente elétrica assim, deixa eu ver quantos elétrons estão passando aqui. Não dá, né, não dá para fazer isso. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui para vocês, e aí a gente finaliza a nossa aula. Olha essa daqui. Essa questão, galera, ela caiu na UFMG e teve gente pra caramba errando essa questão. Tá? Vocês vão entender por quê. Ela é um pouquinho mais difícil. A gente vai ter que fazer umas continhas mais complicadas aqui. Olha só. Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre os seus terminais. Então, ó, isso aqui, galera, a gente vai aprender na próxima aula. Isso aqui é o símbolo de fonte de tensão. Beleza? É o que dá energia para a carga elétrica. E quando a gente tem esse traço maior, ele é o polo positivo, o tracinho menor é o polo negativo. Então, quer dizer que o polo positivo, ó, ele está ligado do lado direito da minha lâmpada. Então, aqui é o polo positivo. O polo negativo, ó, ele vem aqui para o ponto B. Aqui vai ser o polo menos, ok? E aí, o que acontece? Dentro dessa lâmpada tem um gás. E esse gás ele sofre um processo que a gente chama de ionização.
Vocês já ouviram falar do processo de ionização lá na química? O íon, galera, é um elemento, é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se numa taxa de 1 vezes 10 a 18 íons por segundo para o polo A. Então, a gente vai ter íons negativos indo para o polo A. Afinal, né, íon negativo quer ir do menos para o mais. Mas, em compensação, a gente tem íons positivos querendo ir do mais para o menos. Beleza? Então, a gente vai ter carga negativa indo para um lado, carga positiva indo para o outro. E aí ele diz assim, ó, sabendo que a carga de cada íon positiva é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, qual é o valor da corrente elétrica na lâmpada? Repara, galera, que a corrente elétrica, ó, em todas as respostas, ela vem com a unidade ampere. E lembre-se, ampere é coulomb por segundo. É isso que significa amperes. Beleza? E aí, a gente vai precisar descobrir o seguinte. Quantos amperes estão passando? Olha, eu tenho 1 vezes... Olha só, essa informação aqui é muito importante. Ó. Cada íon tem uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Mas são quantos íons passando por essa lâmpada? Ó? É esse número aqui, grandão, ó, que eu estou circulando aqui agora. Ó, 1 vezes 10 a 18. Eu não tenho só um íon, eu tenho 1 vezes 10 elevado a 18 íons. Isso vai me dar uma carga elétrica de quanto? Q. Regrinha de 3 de novo. Ó. Q vezes 1, Q. Q vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a 18 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí, turma, vem a multiplicação de potência de 10. A gente multiplica, ó, o 1 com 1,6 vai dar 1,6. E esse cara aqui, ó, a potência de 10 é assim. Você conserva a base e soma os expoentes. Então, você vai somar 18 mais menos 19. Então, a carga total desse negócio vai ser de 1,6 vezes 10 elevado a 18. Mais menos fica menos, né? Então, 18 menos 19, menos 1. Beleza? Se vocês ainda não aprenderam potência de 10 lá na matemática, fiquem tranquilos que o professor ainda vai trabalhar isso aí com vocês. Beleza? Isso aqui, turma, para ficar mais fácil da gente fazer a conta, se você tivesse feito a conta na calculadora, dá 0,16 coulombs. Tudo bem até aqui ou foi muito difícil essa matemática? Foi difícil, né? Eu sei. E aí, turma, olha só. É 0,16 coulombs, 0,16 coulombs a cada segundo. Isso aqui, galera, lembra, ó, coulomb por segundo é o quê? É o ampere. Então, eu estou falando com vocês que essa nossa corrente elétrica é de 0,16 amperes. E aí aconteceu o que eu comentei com vocês de muita gente errar essa questão no vestibular. Muita gente veio aqui e marcou 0,16. Só que aí tinha uma pegadinha. A pegadinha era o seguinte, 0,16 amperes era só de uma carga, era só dos íons positivos indo para um lado. Você ainda tinha 0,16 amperes de íons negativos indo para o outro. Beleza? E aí veio uma outra galera que errou pra caramba. Falou, uai, se eu tenho 0,16 para um lado, 0,16 para o outro, vai anular. Errou de novo. Porque quando você tem duas correntes elétricas de sinais opostos dentro do mesmo lugar, indo em sentidos contrários, os efeitos dessa corrente elétrica, eles se somam. Se eu tivesse apenas os cátions indo para um lado, a lâmpada ia brilhar um pouco. Se eu tenho os cátions e os ânions se movimentando em sentidos opostos,
A lâmpada tem o dobro do brilho. Então, 0,16 amperes para um lado, de carga positiva, 0,16 amperes para o outro, de carga negativa, você pode somar isso daqui e aí você encontra 0,32 amperes, que seria a resposta correta. Mas como eu falei com vocês, essa é uma questão difícil, puxada mesmo, tá? E a gente precisa retomar isso um pouquinho mais para frente para vocês entenderem isso melhor e cada vez melhor. Tá claro até aqui, turma? Não. Sim. Beleza? Ó, o Lucas eu acho que chegou aí, não chegou? Cadê? Grande Lucas. Cheguei, tô aí. Beleza, vou parar o meu compartilhamento aqui da tela agora. Vou passar a bola para o grande Lucas. Esse cara tá. Beleza? E aí, mete bronca daí, camarada. Meus queridos, Valeu, Thiago. grande abraço. Fiquem bem. Boa semana aí para vocês, viu?